Edwards, certa vez, ele tinha um problema de pulmão muito grave. E ele partiu para o Senhor em função dessa enfermidade, aos 55 anos. E ele estava cavalgando numa floresta, como ele fazia habitualmente. Respirar um ar puro pela manhã, em função do seu problema pulmonar, e não apenas isso. Todas as manhãs ele retirava um tempo nesse bosque para a oração. Então ele registra no seu diário que ele arriou o seu cavalo, montou e foi em direção ao bosque. Num dado lugar no bosque, sozinho ele parou, desceu do seu cavalo e iniciou o seu tempo específico de comunhão, de meditação diante do Senhor. E ele disse que num determinado momento ele foi inundado de tal forma que então ele se prostrou no chão e ele registra: e eu me banhei em lágrimas. E eu me banhei em lágrimas. Ele disse: até onde eu posso julgar, isso durou em torno de 1 hora. E ele disse assim: e ao término desse tempo, o meu desejo era ser aniquilado. Aniquilado. E deixar esse tempo e voltar para as coisas comuns, para mim parecia um sentimento assombroso, terrível. Oh, irmãos, quanto nós precisamos conhecer de novo dessas coisas. Sabe como nós costumamos, de modo geral, chamar isso? Pentecostalismo. Mas Jonathan Edwards não era, nessa acepção da palavra, um pentecostalista. Aliás, ele é colocado na coluna aí dos cabeças da doutrina reformada. Um grande pregador reformado, como ele é chamado assim, né, por alguns. Sobretudo, Jonathan Edwards foi um homem de Deus, que amava o Senhor e que conheceu as visitações do Senhor pelo seu Espírito em sua vida. De tal forma que seu caráter foi todo forjado. Ele escreve uma obra que é o seu clássico, chamado Religious Affections, afetos religiosos. Não é maravilhoso? Mostrando o perigo que nós temos de nos relacionarmos tecnicamente com Deus e com a sua palavra, mecanicamente. Então ele vai falar sobre afetos religiosos, devoção do coração, coisas que têm sido perdidas nos nossos dias, irmãos. Nós somos resultados de iluminismo. Penso, logo existo. Isso tem causado um mal terrível para os nossos corações. Nós sendo limitados no Espírito Santo e temos tratado a palavra de Deus de maneira mecânica. Que o Senhor nos ajude nesse assunto das devoções do nosso coração. Quando George Whitefield começou a pregar, John Wesley, sabe o que a mãe dele disse para ele? Eu não sei porque toda essa confusão. Eu não sei porque todo esse entusiasmo. Sua mãe disse para ele: por que todo esse entusiasmo? E lembre-se que essa mãe era nada menos que Susana Wesley. Por que todo esse entusiasmo? Sabe que entusiasmo era esse? John Wesley foi tirado de uma condição puramente formalista no que concerne a relação com Deus. Formalista. De uma igreja, como era chamada, estatal. Uma coisa que na verdade não existe. Mas assim era. De lá ele foi tirado. Quando? Quando, de uma maneira muito particular, ele recebeu uma visitação do Senhor. Toda a sua vida foi mudada. E não apenas sua vida, mas a história do século XVIII. Grande avivamento evangélico. Com George Whitefield foi a mesma coisa. George Whitefield foi o primeiro irmão que pregou ao ar livre. Isso era quase uma blasfêmia naquele tempo. Só se podia pregar em lugares chamados consagrados. Mas George Whitefield entendeu que o povo
precisava ouvir a palavra de Deus. Porque ele recebeu uma visitação do Senhor e o seu coração ardia por Cristo e sua palavra. Então ele foi às ruas pregar o evangelho. E numa dada ocasião ele foi a uma região onde havia mineiros, não de Minas Gerais, mas mineiros de carvão, que exploravam aquelas minas, nesse trabalho rústico. E eles tinham um período de folga no almoço. Então eles saíam daquelas minas todos cheios de fuligem. E eram homens rudes, fortes, grandes, trabalho muito rústico. E eles se orgulhavam dessa sua natureza rústica, fortes. Certa vez George Whitefield estava pregando nesse ambiente. E ele começou a notar que aqueles homens começavam a chorar. E quando a lágrima escorria, então lavava o seu rosto, cheio de fuligem. E Whitefield disse que quando olhava para aqueles rostos, ele via as faces de zebra. Ele sabia que a palavra do Senhor estava sendo recebida. Quem era Whitefield? Também era um formalista. Mas agora ele recebeu uma visitação do Espírito Santo do Senhor. Ele viu Cristo de uma maneira que ele não via antes.